Olá! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Maximilian Steiger e hoje a nossa missão é desvendar juntos a complexa estrutura do sistema tributário brasileiro. Sei que pode parecer um verdadeiro labirinto, mas eu garanto que, ao final da nossa conversa, as peças vão se encaixar. Vamos lá? Essa é a grande questão, não é verdade? É uma dúvida muito comum. No dia a dia, a gente acaba usando imposto e taxa como se fossem a mesma coisa, mas juridicamente e na prática, a diferença é gigantesca e afeta diretamente a vida de todos nós. O nosso objetivo aqui é esclarecer isso de uma vez por todas. Bom, para colocar ordem nessa aparente confusão, existe uma espécie de mapa. O Supremo Tribunal Federal, assim como a grande maioria dos especialistas em direito, adota uma teoria chamada corrente quinária. É essa teoria que nos dá a estrutura, o esqueleto para entender exatamente o que pagamos ao Estado. E como o próprio nome quinária já nos dá uma pista, tudo se resume a este número. De acordo com o STF e com a nossa Constituição, qualquer valor que pagamos de forma compulsória ao poder público, ou seja, qualquer tributo, vai se encaixar em uma de apenas 5 categorias. Nem mais, nem menos. E aqui estão elas, as 5 espécies que serão o nosso roteiro de hoje. Nossa análise vai seguir exatamente esta ordem. Primeiro, os impostos. Depois, as taxas. As contribuições de melhoria. Os empréstimos compulsórios e, por fim, as contribuições especiais. Vamos mergulhar em cada uma para entender o que as torna únicas. Vamos começar então pela espécie mais conhecida, a que tem o maior peso na arrecadação do Estado. Os impostos. A chave para entender o que é de fato um imposto está em uma característica muito particular dele. O ponto crucial é este. Paga-se um imposto por uma situação da vida particular, como ter uma renda, ser dono de um imóvel ou vender um produto, sem que o governo precise oferecer algo específico e direto em troca para quem pagou. A obrigação nasce de um fato da vida econômica, e não de uma ação do Estado direcionada a nós. E é por isso que existe essa expressão no direito, tributo sem causa, que ilustra a ideia de forma brilhante. Mas atenção, não significa que o dinheiro não tenha um destino, claro que não. Significa que não há uma contrapartida direta e imediata. O valor vai para o grande cofre do governo para custear serviços universais como saúde, educação e segurança, que beneficiam a todos, a coletividade, e não individualmente quem pagou aquele tributo. Essa lógica é tão fundamental, mas tão fundamental, que está na nossa Constituição no chamado princípio da não afetação. A regra geral é muito clara. A receita dos impostos não pode ser carimbada para uma despesa específica. Isso dá ao gestor público a flexibilidade para alocar os recursos onde for mais necessário. Claro, a própria Constituição cria exceções importantíssimas, determinando gastos mínimos para áreas essenciais como saúde e educação, garantindo que setores prioritários não fiquem desassistidos. Ok, agora a gente vira a chave completamente. Vamos para um grupo de tributos que segue uma lógica exatamente oposta à dos impostos. As taxas e as contribuições de melhoria são conhecidas como tributos vinculados. E aqui a relação é direta. Paga-se por algo específico que o Estado faz. No caso da taxa, a relação é bem direta, quase como um contrato, podemos dizer. Paga-se por um serviço público específico, que pode ser medido e individualizado, ou então pelo exercício do poder de fiscalização do Estado. As palavras-chave aqui são específica e divisível. O Estado faz algo diretamente para quem paga a taxa. E existem basicamente 2 tipos de taxas. A primeira é a taxa de polícia. E calma, isso não tem nada a ver com a polícia que vemos na rua, a polícia militar. Tem a ver com o poder de polícia administrativo, que é a capacidade do Estado de fiscalizar e regular atividades. Pense, por exemplo, na emissão de um alvará de funcionamento. Já a taxa de serviço é mais fácil de entender. Ela paga por um serviço que o Estado presta diretamente, como a coleta de lixo de uma residência. E esse ponto é tão relevante que o próprio STF precisou firmar uma posição sobre isso por meio de uma súmula vinculante. Este é o exemplo perfeito. A taxa de lixo é considerada constitucional porque o serviço é específico, a coleta de lixo, e é divisível, ou seja, é possível identificar exatamente quais imóveis estão sendo atendidos. É bem diferente, por exemplo, da iluminação pública. A iluminação beneficia a todos de forma geral, é impossível dividir. Por isso, não pode ser cobrada via taxa. A contribuição de melhoria é o nosso segundo tipo de tributo vinculado. A lógica aqui é bem interessante e, na teoria, bastante justa. Imagine que o governo realiza uma obra pública, como o asfalto em uma rua de terra. Essa obra gera um benefício para toda a cidade, mas também um benefício muito específico e mensurável para os donos dos imóveis daquela rua. Os imóveis se valorizam.
A contribuição é cobrada justamente para ajudar a custear essa obra, e o seu limite é exatamente o valor que o imóvel valorizou. Chegamos agora numa categoria, olha, bem diferente e, para ser sincero, bem rara de se ver na prática. O empréstimo compulsório tem uma característica única que o próprio nome já entrega. O dinheiro pago precisa obrigatoriamente ser devolvido. E as regras para criar um são muito rígidas. Primeiro, só a União pode instituí-lo. E segundo, precisa de uma lei complementar, que exige um processo de aprovação mais difícil no Congresso. Ele é, literalmente, um empréstimo forçado. O Estado toma aquele dinheiro e tem a obrigação legal de, no futuro, devolver com a devida correção. E não é por qualquer motivo de jeito nenhum. A Constituição é muito clara. Ela só permite em situações absolutamente excepcionais, de grande comoção nacional. Estamos falando de calamidades públicas como desastres naturais de proporções gigantescas, de uma guerra externa ou a ameaça iminente de uma, ou, por fim, para um investimento público de extrema urgência e importância para o país. São cenários que, felizmente, são muito raros. E então chegamos à quinta e última espécie, e talvez a mais complexa, a mais cheia de detalhes de todas, as contribuições especiais. O que as definem não é se são vinculadas a uma atividade estatal ou se são restituíveis. Não, o segredo aqui é o outro. A característica que define uma contribuição, o seu DNA, é a sua finalidade. O dinheiro arrecadado por ela já nasce com um carimbo, com uma destinação específica que está definida na própria Constituição ou na lei que a criou. Ele não vai para o caixa geral do governo como os impostos. Ele vai direto para um fim determinado, como financiar a previdência, a saúde ou intervir em algum setor da economia. E elas se abrem em um leque de subcategorias, o que mostra como são abrangentes. Temos as contribuições sociais, que são as mais famosas, PIS, COFINS, que financiam a Seguridade Social. Temos a CID para regular setores como de combustíveis, as contribuições para conselhos de classe, como a OAB para advogados ou o CREA para engenheiros, a COSIP que os municípios cobram para custear a iluminação pública. Enfim, é um universo bem vasto. E essa tabela, olhem só, resume perfeitamente o nosso percurso de hoje. É um ótimo mapa mental. De um lado, o imposto, totalmente desvinculado. Depois, a taxa e a contribuição de melhoria, ambas vinculadas a uma ação estatal. Em seguida, o empréstimo compulsório, que tem essa característica única de ser restituível. E, por fim, a contribuição especial, definida pela sua finalidade. Cada um com sua identidade, com sua lógica própria. Mas, afinal, por que saber tudo isso é importante? Bom, entender essa distinção vai muito além de um exercício acadêmico. É o fundamento do que a gente chama de cidadania fiscal. Permite que qualquer pessoa compreenda melhor para onde o seu dinheiro vai, se uma cobrança é justa ou não, e, principalmente, permite participar de forma qualificada e consciente dos importantes debates sobre a reforma tributária que estão sempre na pauta do país. E tudo isso nos leva a uma reflexão final quase inevitável. Diante dessa complexidade toda que acabamos de mapear, com tantas espécies, tantas regras, tantas exceções, fica a grande questão: como simplificar? Qual seria o desenho ideal para um sistema tributário que consiga promover o desenvolvimento, reduzir as desigualdades e, ao mesmo tempo, ser eficiente para o Estado e para a sociedade? É uma pergunta que eu deixo para a nossa reflexão. Bom, se esta nossa análise ajudou a clarear um pouco as coisas, fica o convite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim as próximas análises não passam batido. O like também é sempre um grande incentivo para que a gente continue produzindo este tipo de conteúdo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.